Bom dia, meus irmãos, muita paz. Chegamos ao momento de travarmos um breve encontro nessas palavras, que são sempre na intenção de compreendermos as nossas relações com o mundo físico e com o mundo espiritual. Então, nós vamos falar sobre pressentimentos. Mas para podermos entender bem o que é um pressentimento, precisamos antes considerar que somos espíritos eternos, passando por uma experiência na vida física. Mas passar uma experiência na vida física não significa, em momento algum, deixarmos de lado as nossas relações espirituais. Isso não existe. Estaremos por toda a vida física sendo acompanhados por espíritos que nos querem bem ou que se sentem atraídos pela nossa forma de viver, de pensar, de agir. Pois bem, o pressentimento, via de regra, é algo sugerido por um espírito que nos quer bem em relação a um problema, a uma situação. Então, esse pressentimento surge em nós de uma forma que nos deixa sempre duvidosos. Por exemplo, se olhamos para alguém e temos desse alguém uma impressão desagradável, ficamos sempre na incerteza. Será que eu não estou exagerando? Será que eu estou sentindo a realidade? Porque o pressentimento é um valor vago dentro de nós. Nós não conseguimos determinar exatamente como ele acontece. Porém, precisamos valorizar mais as nossas relações espirituais. Mas valorizar as relações espirituais não significa, em hipótese alguma, nos tornarmos dependentes dos espíritos, nos tornarmos como que fanatizados e dizermos sempre assim: ah, mas o meu anjo da guarda me disse, ah, mas o meu mentor me disse. Muito cuidado com isso também, porque nem sempre é o anjo da guarda, nem sempre é o mentor. Partamos, sim, da nossa forma de viver, de pensar, de sentir as coisas. Mas tenhamos certeza de algo que faz parte dessas relações, dessa quase que telepatia entre nossa alma e o espírito que quer nos orientar. Lembremos que passamos por experiências que pedimos antes de reencarnarmos e que durante a nossa vida física vão se apresentar para que tenhamos a oportunidade de encarar a situação, de resolver os problemas através das nossas próprias ações, sem ficarmos dependendo, vamos colocar isso entre aspas, de que um espírito nos diga as coisas, porque senão nossa vida não terá valido a pena. Evoluímos a partir das nossas conquistas e não porque ficamos achando que um espírito deve nos dizer o que fazer. Mas o pressentimento, ele brota dentro da nossa alma. Então, que tal passarmos a valorizar o que sentimos? Valorizar sem tirarmos os pés do chão, compreendendo que aquele fato, aquela pessoa, aquele espírito pelo qual tivemos um pressentimento,
também é um ser que pensa, que vibra, que interage. E, a depender das nossas condições espirituais, materiais, emocionais, atrairemos espíritos de todas as gamas. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Sempre teremos bons espíritos pretendendo, desejando nos auxiliar. Então, ao sentirmos alguma coisa diante de uma situação, antes de tomarmos uma decisão, façamos intimamente uma consulta em relação aos nossos valores. E aí peçamos a Deus, nosso Criador, que nos encaminhe, na medida do nosso merecimento, espíritos que possam realmente continuar nos sugerindo coisas ou pressentimentos. O pressentimento é nada mais, nada menos que a impressão que ficará dentro de nós em relação a alguma coisa. Então vejam que isso se aplica na nossa vida profissional, nas nossas relações sociais, familiares, dentro da casa espírita, principalmente, porque ali estamos nos relacionando com um propósito não pessoal, mas um propósito único de nos prepararmos para mais e melhor auxiliarmos os nossos semelhantes. Dizemos assim, muitas vezes, eu tive a intuição. Intuição é nada mais, nada menos que uma forma que os espíritos encontram de nos sugerir uma ideia. Pressentimento também, a mesma coisa. Então, que tal começarmos a darmos importância às coisas que temos, às coisas que sentimos? Isso não quer dizer, meus irmãos, que se temos uma impressão de primeira vez não boa em relação a alguém, que vamos evitar essa pessoa. Algo interessante, encontramos uma pessoa ou nos apresentam uma pessoa que olhamos e dizemos assim, nossa, como essa pessoa é feia. Mas continuamos nos relacionando com ela. Depois de um tempo, não achamos mais a pessoa feia. Por que isso? Porque passamos a valorizar o que ela tem para nos oferecer. No caso da intuição, a comparação é semelhante. Não podemos nos deixar levar por pressentimentos que nos provoquem uma reação de antipatia. Não. Procuremos nos aproximar, procuremos conviver, procuremos criar situações para transformarmos aquele pressentimento não tão bom em algo que nos faça bem. Isto se estende aos seres espirituais. Se aproximam de nós espíritos de todas as gamas, nos sugerindo ideias. Se dermos vazão às ideias negativas não, as ideias que não são boas, manteremos a presença desses espíritos junto a nós, porque eles encontrarão um terreno fértil. E agiremos de acordo com a vontade, com o pressentimento que aquele espírito vai nos passar. Se nos atrelarmos a espíritos bondosos, atrairemos pensamentos desses espíritos que irão nos impulsionar a termos olhares de brandura, sentimentos cristãos, olharmos as pessoas
com verdadeira compaixão, ou como se diz atualmente, deixarmos, sentirmos o que a pessoa tem, o que a pessoa precisa, por onde está o caminho que devemos procurar percorrer para auxiliar a pessoa. Criamos laços de simpatia, criamos vínculos espirituais e sempre os seres espirituais benevolentes irão nos incentivar, nos passarão os tais pressentimentos em relação a tudo que nos cerca. Nossa vida será melhor. Nosso emocional viverá numa fase de relações benditas. Queridos irmãos, caras irmãs, era isso que tínhamos para falar hoje. Paz a todos, até a próxima semana.